Boa noite a todos. Boa noite. É uma alegria, mais uma vez, a gente estudar juntos, né? A gente poder falar de coisas importantes que são pertinentes à nossa própria vida. Quando estamos falando de espíritos, estamos falando de filhos, de pais, de família, estamos falando de nós mesmos. E é muito importante que a gente consiga fazer isso com harmonia, com o coração aberto, para a gente poder aprender um pouco mais. Hoje, o nosso tema, então, é a ingratidão dos filhos e os laços de família. É o capítulo 14, que é honrai o vosso pai e a vossa mãe. Então, que a gente possa, juntos fazer essa reflexão sobre essa ingratidão dos filhos e os laços de família. O que é que nos une? Esse tema está tratado nesse capítulo e ele nos convida a compreender as dinâmicas familiares sob a luz da doutrina espírita, ajudando-nos a encontrar a resignação, o amor e a compreensão das relações. É isso que a gente precisa compreender. Como é que eu posso ter resignação dentro desta minha família? Como que eu consigo sentir amor num momento, às vezes, tão difícil de ingratidão? E como eu posso compreender isso nas relações familiares? E é disso que a gente vai tratar hoje aqui. Eu vou começar com uma pergunta. Eu sempre gosto que a gente reflita, O objetivo da palestra é a gente informar, a gente estudar juntos, mas também é a gente refletir. O que vocês acham que é ingratidão? Que cada um pense dentro de si qual é a definição que você tem no seu coração e na sua cabeça do que seja ingratidão. Que cada um pense. O que é ingratidão para mim? Qual é a definição que teria para isso? Eu tenho 3 definições de ingratidão para que a gente possa refletir, junto com o que a gente pensa que é ingratidão. A primeira que eu vou falar é que eu tirei do dicionário, para a gente começar a ser bem técnico o que a gente está fazendo, No dicionário diz que ingratidão é falta de reconhecimento, qualidade daquilo que não proporciona resultados satisfatórios, que não compensa o trabalho e o esforço despendido. Então, o que o dicionário fala de ingratidão é a qualidade do que não te dá um resultado satisfatório e que não compensa o trabalho e o esforço que você despendeu para isso. Qual é a definição que a gente tem na Bíblia agora para ingratidão? A segunda definição que a gente vai olhar. Na Bíblia, a definição para ingratidão é não reconhecer o bem que alguém nos faz. A pessoa ingrata não valoriza as bênçãos que recebeu e nem agradece. Em vez disso, vê sempre os problemas e as coisas que não recebeu. A pessoa ingrata nunca está satisfeita. A gente já começa a pensar um pouco mais da ingratidão, Ela começa a fazer um sentido mais profundo para a gente pensar. E o que é ingratidão na terceira definição para Jesus? Que para a gente, para nós, na doutrina espírita, é nosso modelo e nosso guia. Ingratidão para Jesus é atitude de rebeldia contra a glória de Deus. O ingrato não conhece o seu futuro, porque ainda não entendeu o seu passado. Entenda que ninguém está de mãos vazias. Deus sempre te dá um motivo para agradecer. Quando Jesus já começa a falar para a gente de ingratidão, ele já começa a dar uma perspectiva bem maior do que seja ingratidão. Jesus abrange o nosso coração e com a sua palavra mansa e segura, ele consegue fazer um sentido grandioso dentro da gente. Gratidão para ele é uma atitude de rebeldia contra a glória de Deus. Você está sendo rebelde contra o que ele passou para você quando você é ingrato. O ingrato não conhece o seu futuro. O ingrato não sabe o que vai lhe acontecer, porque ele ainda não entendeu o seu passado. O ingrato não sabe que muitas vezes ele é devedor. O ingrato não sabe o que ele fez lá atrás. E muitas vezes ele acha que a vida está devendo alguma coisa para ele, que ele não precisa ser grato por nada. Entenda que ninguém está de mãos vazias. Deus sempre te dá um motivo para agradecer. Essa é a palavra do nosso Mestre Jesus. Então, agora que a gente pensou e já viu 3 definições de ingratidão, eu queria fazer uma pergunta de número 2 para a gente refletir na noite de hoje.
Você já sofreu alguma ingratidão? Eu acho que todo mundo nessa vida já passou por algum momento de ingratidão. A gente está primeiro no conceito de ingratidão, depois a gente vai entrar no nosso tema da noite. Mas isso é uma maneira da gente chegar até lá. Em algum momento a gente já sentiu ingratidão, ou talvez tenha sido ingrato com alguém. Nós somos humanos imperfeitos. Então, a segunda pergunta é: você em algum momento já sofreu ingratidão? Vamos passar para a pergunta de número 3. Como filho ou filha, ou quando você se coloca como filho ou filha, ou como seus filhos, você já sofreu ou já praticou algum tipo de ingratidão? Agora, a gente começa a pensar no nosso tema da noite. Embora seja um tema muito sério, eu coloquei o bonitinho lá que a Fabiola fez com a minha carinha, lá no grupo da minha família. Aí meu filho e minha filha olharam e falaram: ih, a mãe vai descer a lenha na gente lá na palestra. Eu falei para ele: claro que não, tudo que vocês não são é ingratos. Vocês são filhos maravilhosos, eu não tenho nada que reclamar. E é engraçado que a gente logo pensa, né, no que a gente às vezes deixa de fazer ou que a gente fez. E é muito legal a gente olhar e fazer o nosso meia-culpa. E eu rio, eu não posso esquecer de contar isso que eu achei engraçado. Mas vamos lá, por que a ingratidão dói? Por que a ingratidão machuca? Por que a ingratidão incomoda? Por que a gratidão faz um buraco aqui dentro do coração da gente? É porque quando a gente pensa na ingratidão, na imperfeição que a gente ainda está, a gratidão ela não está ligada a receber o que você fez para o outro. Não é isso. A ingratidão está ligada a um reconhecimento que a gente ainda precisa, porque somos espíritos imperfeitos. A gente ainda não consegue fazer todas as coisas sem ter algo em troca. Muitas vezes você faz para alguém, e não vamos falar, claro, do voluntariado, aonde você vai fazer para um morador de rua, para uma pessoa carente, que você sabe que ela não tem o que lhe dar de volta. Ali você nada espera, ali nunca vai ter ingratidão. Mas quando você está ligado pelos laços a uma pessoa, seja filho, seja alguém da família, e você percebe que aquilo que foi feito não tem um reconhecimento, isso dói profundamente a nossa alma, porque de alguma maneira você quer ser reconhecido. E é isso que a gente precisa começar a compreender aqui. De onde vem essa ideia da ingratidão no nosso coração? Para a gente entender o porquê de sentirmos isso e como que a gente vai fazer para que, caso a gente passe por isso, conheça alguém ou estudando o Espiritismo, a gente possa deixar com que isso não abale tanto o nosso ser. Agora, o que são laços de família? Vamos seguir no nosso pensamento, a ingratidão e os laços de família. O que são laços de família? No contexto espírita, os laços de família transcendem o da vida material, pois são formados ao longo de múltiplas encarnações. A família terrena pode ser composta por espíritos afins, espíritos amigos, mas também por aqueles que precisam se reajustar. As relações familiares não são frutos do acaso, mas da justiça divina e das provas necessárias para a evolução espiritual. Então, como é que se compõem os laços de família hoje, as famílias terrenas que a gente conhece? Poucas famílias que estão por espíritos afins. Na família existem espíritos amorosos e afins. É aquele filho que tem muita ligação com o pai ou com a mãe. É aquela mãe que tem uma ligação maior com o filho ou com o outro, apenas por afinidade, não é mais amor ou menos amor. Existem pessoas que são mais ligadas na família e tem aqueles que são antagônicos. Tem aqueles que você nem nada falou, mas o seu filho já está contra você, mesmo só de você falar alguma coisa. Muitas vezes você nem conseguiu conversar alguma coisa para tentar chegar até o seu filho, ele já está, não venha me falar sobre isso, eu não quero te ouvir. Então já são espíritos antagônicos ao seu sentimento.
Começar a compreender que nesses laços de família e que nas famílias terrenas não existe só o amor, só o love. É claro que nos comprometemos, mas que existe através daquele espírito alguém que em algum momento foi antagônico a tudo, talvez um inimigo, já começa a fazer com que a gente olhe para essa relação familiar e para esses laços de família de uma maneira diferente. Para que a gente consiga compreender qual é o fundamento dessa ingratidão. Senão, nada faz sentido. Eu te amei tanto, eu te dei o meu colo, eu te dei o meu ventre, eu te dei tudo que eu podia. E quando eu mais preciso de você, você não olha para mim, você não me vê, você não corresponde ao meu amor. E é isso que faz doer infinitamente. Se a gente começa a compreender que essa ingratidão filial muitas vezes está ali um espírito que foi antagônico e que você o magoou, às vezes por diversas encarnações, você começa a ver que às vezes existe ali uma memória adoecida ainda e que esse reencontro na reencarnação é para que essas arestas sejam aparadas e resolvidas. Vamos falar sobre a ingratidão dos filhos agora, sobre a ótica espírita. Como é que o Espiritismo vê isso? Como é que ele explica? Porque o motivo da gente trabalhar isso hoje aqui é que o Espiritismo sempre tem o seu lado filosófico, ele tem o seu lado religioso, o seu lado do fenômeno científico. Esse lado filosófico da doutrina faz a gente pensar exatamente o porquê dessas relações familiares tão difíceis. Por que Deus é perfeito e não criou todas as famílias legais, amorosas, perfeitas? Filhos que se entendem, pais que se amam, irmãos que nunca brigam, sogro, sogra, cunhado, primos, todo mundo sempre numa harmonia incrível. Por que será que não é dessa forma? E Deus não faz nada errado. Então, foi Ele que criou ou fomos nós que criamos essa situação? Se eu hoje estou batendo de cara com a ingratidão de um meu filho, ou se eu sou o filho ingrato, alguma coisa tem nessa história. E é isso que a gente está procurando entender hoje aqui. A ingratidão dos filhos sobre a ótica espírita. A ingratidão dos filhos pode ser um desafio doloroso para pais que se dedicam e esperam reconhecimento e retribuição. Segundo o Espiritismo, esse tipo de experiência pode estar ligado a provas e expiações de existências passadas. Pais que enfrentam essa situação devem buscar paciência e resignação, compreendendo que sua missão é oferecer amor incondicional. O livre-arbítrio dos filhos deve ser respeitado, entendendo que cada espírito tem o seu tempo de aprendizado. Eu imagino, como diz aqui, que a ingratidão dos filhos realmente é algo doloroso, porque dói. Quando uma outra pessoa de fora é ingrata com você, é muito ruim. Mas você pode esquecer essa pessoa, você pode mudar de casa, você pode mudar de cidade ou tirar ela do seu convívio familiar. Mas e quando é um filho? Você vai esquecer o filho? Você vai abandonar o filho? Você vai fingir que o filho não existe? Ou você vai ter que, de alguma maneira, se reconciliar com essa pessoa e entender o motivo pelo qual estão passando por essa situação. Esse tipo de experiência pode estar ligado a provas e expiações de existências passadas. Qual seria a razão para uma pessoa que foi criada pela outra com tanto desvelo, com carinho, com compaixão e com amor? Estamos falando de famílias funcionais, obviamente entendemos que tem famílias que não são funcionais, tem mães que machucam, que abandonam, tem pais que machucam, que abandonam também. Estamos falando do geral, do que a gente conhece, das famílias que a gente convive ou as famílias que a gente formou. Essa ingratidão, ela pode e tem muita base de estar ligada a provas e expiações de existências passadas. Você tem muitas vezes, no lugar da tua filha ou do teu filho, um espírito que você magoou profundamente. E que muitas vezes, quando ele está reencarnado, ele não consegue olhar para você e ver apenas a mãezinha ou o paizinho. Ele até tem um sentimento filial por você, mas existe uma dualidade dentro dele. Eu te amo, mas ao mesmo tempo você me irrita profundamente. O seu olhar, o seu toque, tudo que você faz me traz alguma coisa que eu não sei explicar ao certo.
mas o meu sentimento em relação a você é antagônico e ao mesmo tempo eu te devo amor, eu te devo a minha vida. E essa pessoa muitas vezes está ali naquela rede que ela não consegue vencer. Ela está engolida por aquele sentimento e tentando entender isso, uma vez que ela já aceitou reencarnar e sabe que vai viver muitos momentos com essa pessoa. Eu vou ler um trecho do que a gente está estudando hoje aqui, né, do capítulo, que eu acho que não tem como não ler. Ele não é muito grande, isso aqui é meu estudo, eu posso marcar. E eu fiz uma outra marcação aqui para a gente saber. Preste atenção, escutem com ouvidos de ouvir e o coração aberto. Capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe. Nós estamos na ingratidão dos filhos e laços de família. Ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Esta é a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se a cumprirdes fielmente. Os vossos cuidados e a educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que Deus perguntará a cada pai e a cada mãe: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Se ele se conservou atrasado por culpa vossa, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando dependia de vós que fosse feliz. Então, vós mesmos, torturados de remorsos, pedireis para reparar a vossa falta. Solicitareis para vós e para ele uma nova encarnação. Para vós e para ele uma nova encarnação, na quais o cercareis dos melhores cuidados, e em que ele, cheio de reconhecimento, vos envolverá com o seu amor. Não desprezeis, pois, a criancinha que repele a sua mãe, nem a que vos paga com a ingratidão. Não foi o acaso que a fez assim e que vô-la deu. Uma intuição imperfeita do passado se revela, pelo que podeis deduzir que um ou outro já odiou muito, ou foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar ou para expiar. Mães, abraçai o filho que vos dá desgostos, e dizei convosco mesmas, um de nós dois é culpado. Eu até chorei quando eu li esse negócio a primeira vez. Fazei por merecer os gozos divinos que Deus associou à maternidade, ensinando aos vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, para amar e bendizer. Mas, ó, muitas dentre vós, em vez de eliminar pela educação os maus princípios inatos de existências anteriores, alimentam e desenvolvem esses mesmos princípios por uma culposa fraqueza ou por descuido. E mais tarde, o vosso coração, ulcerado pela ingratidão dos filhos, será para vós, já nessa vida, um começo de expiação. É muito forte isso, não é? Porque nem todo mundo aqui já é pai e mãe. Tem gente aqui que ainda é filho. A gente que já é pai se coloca nos dois lugares. E quando eu li, eu fiquei pensando a filha que eu fui, a filha que eu sou e a mãe que eu sou. E me coloquei nos dois lugares para me compreender um pouco melhor, para reconhecer os filhos maravilhosos que o Pai, nesta encarnação, graças a Deus, me concedeu. Mas sabe-se lá o que vem pela frente e as outras encarnações que eu tive. E será que no meu papel, a filha que eu também consegui ser? Então, quando a gente estiver numa relação difícil, e se vocês conhecerem alguém que a mãe padece ou o pai com aquele filho, fala sobre isso. Um de nós dois é culpado. Um de nós dois fez algo muito ruim para que hoje a gente esteja nessa situação. O acaso não existe. Nós somos espíritas.
nós sabemos exatamente que tudo tem uma razão para ser. E se eu não conseguir melhorar isso agora, se o meu coração não se abrir nesse amor incondicional, aqui mesmo eu já estou fazendo uma expiação. E é isso que ele está dizendo para nós. Então vamos expiar com garra, com a cabeça levantada. Vamos expiar com resignação. Se esse for o meu convite, eu te entenderei. Eu lamento muito que todo amor que eu lhe dou nunca é compreendido. Eu lamento muito que a vida nesse momento tenha nos colocado, mas eu entendo o que estamos fazendo aqui. E não mais me perco naquele momento da revolta, de não compreender o meu filho e passar o tempo todo me machucando, que eu não consegui ainda, esse afeto ainda não é um coração conquistado, ainda não é um afeto que está ali de uma maneira tranquila para mim. Eu vou ler agora um conto que ele é inspirado, na nossa visão da doutrina espírita, que fala sobre a ingratidão dos filhos e os laços espirituais que os unem. É uma historinha que é bom a gente escutar, porque ela se parece muito com muitas coisas que a gente já ouviu, alguém já contou, ou no nosso vizinho, ou às vezes na nossa própria família. O título é O Silêncio de Dona Amélia. Dona Amélia era uma senhora de olhos cansados, mas de coração sereno. Criou sozinha o filho, Marcos, desde que o marido partiu jovem, levado por uma febre fulminante. Lavava roupas, fazia doces para vender, limpava casas. Tudo para dar ao menino o que ela não tivera: estudo, amor e oportunidades. Marcos cresceu, estudou, formou-se médico. Mas com o tempo, as visitas à mãe rarearam. Depois cessaram. Agora, mandava apenas dinheiro para o banco e mensagens secas pelo celular. Estou ocupado, mãe. Depois eu te ligo. Eu não posso ir aí hoje. Ela chorava sozinha à noite, acariciando uma velha fotografia dos dois. Certa vez, em uma reunião no centro espírita que frequentava, um dos médiuns a procurou após a prece final. Dona Amélia, um espírito amigo me pediu para dizer à senhora que o perdão é a chave da sua libertação e também da libertação dele. Ele? Quem? Seu filho. Mas não o de agora, o de antes. Um antigo algoz numa outra existência. O médium não sabia, mas em seu coração, a Amélia sentiu a verdade vibrar. Lembrou-se de sonhos estranhos, em que era humilhada, subjugada, em outra época, por um homem cruel. E o rosto era o mesmo de Marcos. Naquela noite, ajoelhou-se e orou: Senhor, obrigada pela oportunidade de amor e de amar aquele que um dia me feriu. Que eu continue sendo instrumento do teu amor, mesmo em silêncio. Anos depois, Marcos, já bem sucedido, mas profundamente infeliz e vazio, passou por uma experiência de quase morte após um acidente. Fora do corpo, ele viu a sua mãe envolta em luz, orando por ele. Chorou. Lembrou-se das mãos calejadas que o enrolaram, que o embalaram, da comida quentinha, da ausência dela no coração dele. Ao retornar, procurou por Dona Amélia, pediu perdão. E ela, com os mesmos olhos serenos, apenas o abraçou. Eu sempre soube que você voltaria para mim, meu filho. Pensei que eu ia ficar assim, mas eu não aguento. E por que a gente se emociona? Porque a ingratidão é uma coisa que dói mesmo.
E quando você já tem o seu coração mais aberto para o amor, você vê o quanto que dói, né? Quando uma mãezinha, um paizinho, ou um filho também é deixado de lado. Quando a pessoa simplesmente, ela é esquecida, como se ela não valesse nada. Ela já perdeu aquele valor. E isso, pra gente que é imperfeito, já dói. E dói muito, porque a gente não alcançou ainda um estágio de não fazer isso. Então isso pra gente ainda é dolorido. Isso ainda é muito difícil de compreender. Mas como é que a gente faz para que isso não seja uma realidade? Uma dor gigante que está no nosso coração. Por isso que a gente vai falar agora de como que a gente pode lidar com a ingratidão e fortalecer os laços de família. Tudo isso que a gente viu é uma parte emocionante, né? Da nossa vida, da nossa história, de alguém que a gente conhece ou alguma coisa que foi dita. Mas como é que a gente faz para a gente dar o passo adiante? Como é que eu lido com essa emoção toda e transformo ela em algo que realmente possa ser justo e bom para eu ter uma vida melhor? Porque o objetivo dessa reflexão que a gente está hoje aqui é justamente para que a gente não pratique a ingratidão. E se a gente estiver passando ou conhecer alguém que passe por isso, que a gente consiga consolar essa pessoa dizendo, olha, tem um fundamento para isso que estamos vivendo. Tem um fundamento para essa ingratidão pela qual estou passando. Para que a gente perceba que esses laços de família são muito maiores do que a gente pode compreender e entender. E que nada que a gente está passando aqui é fruto do acaso. Todas as pessoas que se unem nesta encarnação têm um objetivo. Sejam amizades verdadeiras, sejam sentimentos amorosos e fraternos, seja relação de pai e mãe conflituoso, seja aquele filho pelo qual tudo você faz e ele não reconhece. E seja talvez aquele você que em algum momento não conseguiu ser um filho enquanto seus pais estavam aqui grato. Ainda dá tempo, mesmo que eles não estejam aqui, de você se refazer do seu entendimento e fazer o melhor agora para o próximo, em memória daqueles que você não pôde fazer. Porque sempre tem um jeito da gente fazer as coisas darem certo. Então, como é que a gente consegue lidar com a ingratidão e fortalecer os laços de família? Nós temos aqui 3 caminhos que a doutrina espírita nos fala. O primeiro, a oração e a busca pela compreensão espiritual podem ajudar na superação das dores emocionais. Nós entendemos o valor da prece. Nós sabemos que orar é algo que a gente faz diariamente. A gente acorda e agradece por mais um dia. No final do dia, a gente agradece pelo dia que aconteceu. A gente pede proteção quando a gente precisa. Tudo a gente faz em agradecimento. Então, essa oração nada mais do que compreender essa dor emocional que essa ingratidão me causa. Se eu me sinto perdido, machucado, magoado com meu filho ou com minha filha, que nada que eu faço tá bom, tudo que eu busco e parece que a minha companhia espeta, o que eu posso fazer? Então o primeiro caminho que a doutrina fala é a oração. Ore pelo seu filho, peça perdão por esse passado que você desconhece. Isso que a gente falou aqui, algum de nós dois errou, eu não sei quem foi, mas agora eu mais desperto e mais atento farei a minha parte. Eu vou orar por você, eu vou pedir por você, eu vou pedir por nós. Eu vou usar o meu tempo para fazer uma oração que mude o meu coração e o sentimento que eu estou em relação a você. Quem algum dia não se magoou com o filho aqui, gente? Impossível. A gente um dia já ficou zangado, o filho já fez alguma coisa que a gente não gostou e a gente mesmo já brigou com os nossos pais. Como é que a gente faz para voltar? A prece é um bom caminho. Vamos usar essa oração para buscar essa compreensão e ajudar na superação dessa dor emocional, para aliviar um pouco o nosso peito, que às vezes fica cheio de dor. O segundo passo que a gente pode dar chama-se a caridade e o amor incondicional. São caminhos para fortalecer os laços de família, mesmo quando não há reciprocidade imediata. Entenda. Muitas vezes você vai fazer e vai querer que a partir daí eu fiz alguma coisa legal e gostaria que você me desse retorno. Às vezes não vai dar. Talvez você passe uma vida inteira agradando seu filho e sendo esculachado por ele, infelizmente. Às vezes essa reencarnação, essa que a gente está vivendo, talvez seja disso. Seja ainda que você vai fazer do seu coração. E esse filho ainda não compreende, ou essa filha. Lembre-se, é aquele espírito que uma vez atrás
você mesmo magoou profundamente. Ele tem essa memória ainda. E quando ele olha para você, ele não reconhece esse paizinho de agora ou essa mãezinha. Ele vê aquele inimigo que o machucou, que talvez tenha tirado sua própria vida. Ele vê alguém que o traiu, que o deixou, talvez, sei lá como. Então olha para isso agora e entenda que às vezes não vai haver essa reciprocidade que você tanto deseja. Acostume-se com isso, olhe, tenha paciência com esse processo. A caridade que você pode fazer, porque é uma caridade. Você não expulsar seu filho de casa, você não viver dando costas homéricas nele, você não tratá-lo com indiferença, como se ele fosse um degenerado da vida. Você ter essa caridade, olhar e falar, ele ainda não pode compreender como é que Jesus falou lá na cruz para nós. No momento mais difícil da humanidade, em que a gente fez o que não era para ter feito, com todo amor, ele falou, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Se isso não é prova de amor incondicional e amor por nós, eu não sei que nome a gente pode dar a isso. Então vamos olhar para o nosso filho e vamos buscar esse amor incondicional que ele nos mostrou, para que a gente possa passar por essa prova, ou uma expiação. É um caminho. Então a prece e o amor incondicional. Terceiro caminho, né, que ele nos dá, que a doutrina nos fala, o exemplo. O exemplo é a melhor forma de ensinar, mesmo diante da ingratidão. A conduta amorosa e paciente pode transformar relações ao longo do tempo. Você pode falar um monte de coisa para os seus filhos, você pode ler todos os melhores livros e colocar nas melhores escolas. A única coisa que de verdade vai fazer sentido é o seu exemplo. Se os seus filhos verem você estudando de madrugada, se esforçando, o seu exemplo vai fazer a diferença. Se os seus filhos estiverem vendo você trabalhando, vai fazer a diferença. Se os seus filhos perceberem você tratando bem a sua mulher, o seu marido, com respeito, com amor, vai fazer a diferença quando eles forem adultos. É isso que precisa, é isso que a gente tem que olhar, porque o exemplo que a gente dá vai fazer a diferença, até na ingratidão. Ele pode até não conseguir te dar o reconhecimento, mas o que ele viu não era para ele ser assim. Ele não conseguiu. E aí você percebe que você fez a sua parte. Você fez o que você podia, o seu melhor. Se o seu filho ainda não conseguiu compreender, se ele ainda nascido numa boa família, ele escolheu o caminho do crime, o caminho da droga, o caminho, sei lá, de alguma coisa que não é boa para ele, muita prece, muita oração e entendimento desse momento. Isso há de passar. Uma hora a vida vai reconciliar. E uma hora, como nessa história que eu contei, a vida vai trazer esse filho de volta. De alguma maneira a gente vai precisar se reconciliar. Porque é isso que a gente veio fazer aqui. Porque senão a gente não estava reencarnado na mesma família. Senão não precisaria dessa prova às vezes tão dolorosa. Então o exemplo. Usemos sempre o exemplo. O exemplo que a gente pode dar. O exemplo de sermos amorosos. E reconhecer também. Porque embora estejamos falando da ingratidão, a gente também pode falar da gratidão. Se você tiver um filho ou uma filha boa, que estuda, que faz a sua parte, seja bacana também com esse filho, reconhece, dá para ele autonomia para voar. Quando ele te pedir alguma coisa e você puder, dê, confia na educação que você viu. Certa vez eu estava muito preocupada com o Matheus, porque o meu filho, falei que não ia falar dele, vai ter que cortar essa parte, gente. Vou falar coisa boa, hein? Não é coisa ruim não, ele vai gostar. E eu estava muito preocupada que ele não morava aqui e com muito medo dele, né, sozinho lá, morando fora e, sei lá, né, fazer coisas que os filhos fazem. E eu falei, ai, Matheus, estou tão preocupada aqui, você aí sozinho, você é meio maluquinho. E ele falou assim pra mim, ô mãe, confia na educação que você me deu. Ele só tinha 18 anos. Confia na educação que você me deu. E eu confiei, sabe? Eu tive que confiar porque eu também não tinha outro caminho, né? Estava aqui, ele estava lá do outro lado. Eu confiei a beça. E eu tenho muito orgulho do meu filho e da minha filha. Eles são maravilhosos, sabe? Estão fazendo o que eles podem também com as histórias. Não sou perfeita, já errei também. Fiz coisas que eu acho que era certo, eu só vejo, sei lá, um dia uma batidinha daqui, um castiguinho dali. Coisas que os pais fazem, mas vamos olhar para isso e vamos agradecer também aos filhos que são bons. Os filhos que são maravilhosos, né? Parar de pegar no pé. Eu sei que o mundo está difícil aí fora, mas honra também teu filho, sabe? Dá chance dele voar, acredita nele, orienta. Se ele te pedir alguma coisa que esteja nas suas posses, dê.
né? Porque a gente está falando da ingratidão, mas o outro lado também existe, né? Filhos bons que só querem ser amados e reconhecidos. E o reconhecimento está aqui na ingratidão. Foi o que a gente falou primeiro. A ingratidão dói, não é porque você não recebeu do outro, que às vezes você está fazendo, você não quer nada em troca, mas reconhecimento a gente acaba esperando, porque a gente ainda é imperfeito. A gente não é espírito perfeito que faz tudo e não espera nada em troca. A gente não alcançou isso, por isso que a gente está encarnado. A gente não é Bezerra de Menezes que não quer nada, que não precisa de nada da gente. Ele faz com amor, entrega e acabou. A gente não é Chico, a gente não é Divaldo. A gente é ser comum ainda, que ainda espera alguma coisa. Então, é bom que a gente pense nisso, né? Que conclusão que a gente começa a tirar do que a gente falou desse capítulo sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família? A ingratidão dos filhos é um desafio que pode ser compreendido sob a luz da justiça divina e da evolução espiritual. O Espiritismo nos ensina que os laços de família são oportunidades de aprendizado e de reajuste, e que o amor e a compreensão devem seguir e guiar as nossas atitudes. Que possamos seguir confiantes no caminho do bem, cultivando paciência, fé e amor incondicional. A ingratidão dos filhos é um desafio que pode ser compreendido sobre a luz da justiça divina e da evolução espiritual. Entenda, justiça divina, eu devo a ele, hoje ele é ingrato comigo. Era para ser ingrato? Não, podia ser diferente, ele ainda não sabe fazê-lo, ponto. Evolução espiritual, ele ainda não evoluiu e nem eu, então vou tentar da melhor maneira que eu puder compreender e melhorar essa relação familiar. O Espiritismo nos ensina que os laços de família são oportunidade de aprendizado e reajuste. Atenção, se esse filho, se essa família ainda é ingrata, você está tendo uma oportunidade de aprendizado e reajuste. Começa a olhar para essa relação dessa forma, muda a maneira como você olha. Ao invés de pensar, meu filho é problemático, minha filha é problemática, eu sou o filho problemático, olha e pensa, gente, ali tem uma oportunidade de aprendizado e de reajuste, eu vou tentar me reajustar com essa pessoa. Eu vou tentar fazer o que eu posso da melhor maneira que eu posso. Aprendizado e reajuste, oportunidade. E que o amor e a compreensão devem seguir e guiar as nossas atitudes. Então, colocar mais amor no que a gente for fazer e deixar isso guiar as nossas atitudes. Como é que a gente pode fazer isso, né? Quando a gente está com o coração cheio de amor, quando a gente está benzão na vida, a gente está amando, as coisas estão dando certo pra gente, tudo fica fácil. Quando a gente está passando por um momento de dor, quando falta grana, quando falta, sei lá, outra coisa na nossa vida, a gente vai ficando um pouquinho mais rabugento e mais difícil. Vamos aproveitar quando que esse amor que a gente está escutando aqui, e vamos deixar que ele cresça, para que a gente possa de verdade usar esse amor nas relações que a gente precisa. Porque filho fácil é fácil de ser amado, agora o filho difícil é dele que a gente está falando aqui. Difícil é amar o que não compreende, difícil é amar o torto, difícil é amar o rabugento, o ingrato. Isso é que é difícil fazer. É disso que a gente está falando aqui, porque o outro que fala, ai mãezinha, valeu, é tão bom, né? É olhar para essa relação e fazer funcionar. E é isso que eu espero que a gente tenha conseguido compreender aqui. O que a gente veio falar aqui não é que seja fácil, não é fácil. Mas tem maneiras da gente lidar com essa ingratidão. E é disso que a gente está tentando falar aqui. No quadro, né, está escrito aqui, eu vou ler, qual é o resumão, né, que a doutrina espírita passa para a gente sobre o que a gente como pais consegue fazer nessa relação com os filhos ingratos. Os maus filhos são uma prova para os pais. Devem estes fazer todos os esforços para conduzi-los ao bem. E se não conseguirem, terão cumprido a sua missão. Como pais, nós temos a obrigação de fazer tudo que é por tudo que der para os nossos filhos darem certo, no sentido de resolver essa questão. Mas se ainda assim eles forem ingratos e fizerem alguma coisa, você deu o seu melhor? Tá bom. Você não tem como fazer pelo outro. Você não tem controle sobre o que o outro faz. Você deu amor, você deu carinho, você deu perdão, você fez caridade, você conversou, você relevou, você fez tudo que você podia fazer para conduzi-lo ao bem, você fez todos os seus esforços.
Se não conseguir, você cumpriu a sua missão de pai. Porque você não tem o poder de, mudar o outro. Nós não temos esse poder. A gente está tentando mudar a gente. Olha quantos anos a gente está aí, quanta coisa a gente não conseguiu mudar ainda. Como é que a gente vai mudar o outro? Não tem como mudar o outro, muda você mesmo. Entende essa relação? Olha e pensa, se na minha família eu tenho um filho difícil, uma filha difícil, se eu sou um filho difícil, olha para esse pai e olha para esse filho e tenta reconduzir com esse olhar que a gente colocou aqui. Nessa relação, alguém magoou profundamente o outro. Se eu nessa vida não fiz, eu fiz na outra. Então eu sei que eu estou diante, às vezes, de um inimigo que eu mesmo fiz. Declarado lá, e nessa veio como meu filho. Então o meu papel é amá-lo e conduzi-lo para o bem. E se eu não conseguir, eu fiz a minha melhor parte. Deus está vendo tudo. Deus não erra, Deus não dorme, Deus vê tudo que a gente faz, não é? E Ele é misericórdia e a bondade infinita o tempo todo. E é nisso que a gente deve pensar e se ancorar. E como a gente está partindo já, para a nossa parte final, a gente vai fazer uma reflexão sempre voltada, no final, dentro dessa conclusão, para a nossa doutrina espírita. Na visão espírita, filhos ingratos muitas vezes são espíritos com quem os pais têm laços kármicos do passado. Às vezes foram vítimas uns dos outros e voltam para tentar reconstruir esses laços. A ingratidão, por mais dolorosa, é vista como uma oportunidade de crescimento para os pais, desenvolvendo o amor sem egoísmo e crescendo em paciência e perdão. Como é que eu consigo crescer em paciência, em perdão, se eu não tiver que ter paciência e perdoar alguém? Não vou exercitar, não vou aprender. A gente só aprende o que a gente exercita, não é? O que a vida nos convida a fazer. Então, na visão espírita, os filhos ingratos, eles são espíritos com quem os pais têm laços kármicos do passado. Saiamos daqui hoje com isso. Se eu conheço alguém, como essa história que eu contei, que só fez o bem e infelizmente foi tratada e maltratada e foi deixada de lado, é um compromisso kármico, que de alguma maneira, com amor e com entendimento, você consegue deixar passar. Você consegue sublimar isso, você consegue ter uma relação melhor. Mas se você pensar que é uma vida só, aí fica difícil. Uma vida só, seu filho é ingrato mesmo, você deu tudo para ele e ele realmente, não vale a pena. Uma vida só não tem explicação. Agora, outras vidas sim. Você vai compreender que num outro momento, você não foi essa pessoa toda que você é agora. E que você precisa sim, através desse movimento agora, vindo como seu filho, alguém que você ama incondicionalmente, porque é um amor incondicional, porque o filho faz, você perdoa, porque é um amor infinito, um amor que, claro que tem raras exceções, mas existem exceções, de infelizmente pessoas que não conseguem perdoar, pessoas que vêm para amar e não conseguem amar, de um lado e do outro, mas no geral são pessoas que você sempre vai estar perdoando e você está exercitando a sua paciência, você está tentando fazer com que isso seja melhor, e esse é aprendizado para você, quem sai melhor disso é você. Se você tem um filho ingrato, pensa, eu estou com um aprendizado e uma oportunidade de crescimento. Eu vou parar de olhar para ele como só uma pessoa que não me dá retorno, que não tem reconhecimento, e vejo como uma oportunidade para eu dar um passo maior, para eu crescer em nível de consciência, amor e compaixão. Eu saio dessa vida com meu coração doído, mas eu saio com a minha alma lavada no sentido de ter conseguido fazer algo melhor. Eu não devolvi na mesma moeda, eu não deixei meu filho, eu não larguei para lá. Eu tentei de alguma maneira sublimar isso e fiz até o último dos meus dias com amor. É isso que a doutrina espírita fala e é isso que Deus espera de nós. A gente veio aqui para evoluir, a gente não pode esquecer. O motivo da gente estar aqui é evolução. E evolução se dá com isso mesmo, com dor. Evolução se dá com ingratidão, você não dá o troco. Evolução se dá com perdão, com paciência, com tudo isso que a gente vem fazendo. A ingratidão, por mais dolorosa, é vista como uma oportunidade de crescimento para os pais, desenvolvendo o amor sem egoísmo e crescendo na paciência e no perdão. Então, meus amigos, eu sei que lidar com ingratidão, lidar com respostas negativas, lidar com uma falta de carinho, lidar com uma falta de retorno e de reconhecimento, não é algo fácil de se fazer. Mas a vida reajusta tudo e a todos. Deus sabe exatamente o que a gente precisa. Ele não dá o que a gente quer, Ele dá o que a gente precisa. Se você conhece alguém ou se você passa por esse momento,
Saiba que seu filho está aí para te ajudar a crescer. Perdoe-o, consiga compreendê-lo. É claro que você também precisa se posicionar. Nós estamos falando de coisas importantes aqui, que é o perdão, que é você entender sua relação. Mas, obviamente, não estamos falando de maus tratos, de agressão, de nada disso. Estamos falando de entender o sentimento que move essa pessoa a ser ingrata comigo. E se você, em algum momento, percebe que na sua relação com seus pais, você não consegue vê-los com o amor que você gostaria, você vê que eles, para você, não foram os pais que você desejava, entenda, muitas vezes eles não conseguiram dar mais do que isso. A vida foi o máximo que eles conseguiram te dar. O resto ainda não conseguiram fazer. Então saia da posição também de filho ingrato e cobrador e olhe para os seus pais como pessoas imperfeitas como você. Porque muitas vezes a gente cobra dos pais coisa que a gente nem é. Tem uma música do Legião Urbana que fala, né? Você culpa seus pais por tudo, isso é um absurdo. São crianças como você. O que você vai ser quando você crescer? Quando você crescer, você vai ser pai também. Então você culpa seus pais e no futuro você vai ser o pai. Aí você vai fazer a mesma coisa, vai escutar do seu filho o que você falou para o seu pai. A vida, ela gira, né? Então que a gente possa, nessa roda da nossa vida, que a gente possa usar todo esse conhecimento que a doutrina espírita nos dá de graça, 0800. Os livros estão aqui, as palestras estão no YouTube, estão em todos os lugares. A possibilidade de você se compreender e compreender a dinâmica da vida está aí para você. Busca esse conhecimento, sua vida vai ser muito melhor, porque você vai conseguir se compreender como um ser imortal, um ser que tem várias existências e uma única vida. E isso começa a te ajudar a resolver as suas temáticas do seu dia a dia. Aí você consegue olhar para o seu filho com mais paciência, para os seus pais com mais entendimento, e você olha para você mesmo também com mais consciência e mais amor. Para de se chicotear, eu não deveria ter feito isso com meu filho. Muitas vezes você não consegue, um filho ingrato é difícil de lidar. Você faz tudo e você escuta, né? Às vezes palavras impróprias, você dá tudo e o filho às vezes tem um relacionamento ruim com você, não te agradece, é bélico, fala palavras que não tem compreensão, não tem carinho. Isso dói, porque a gente precisa, como eu falei, não é retorno, você quer reconhecimento. E esse reconhecimento muitas vezes não vem. Então pega a feridinha da ingratidão, dá uma lavadinha nela hoje, já que falamos bastante nisso. Coloca lá um remedinho do amor, da paciência, da bondade. Limpa essa ferida com essas palavras que foram ditas. E deixa o seu coração aberto para amar mais um pouco. Nós estamos todos no mesmo barco. Estamos aqui passando por experiências que precisamos passar. Nada que está acontecendo aqui é aleatório e sem lógica para acontecer. É isso que a doutrina está explicando. Um filho não é ingrato à toa. Os laços de família existem e eles são muito mais profundos do que a gente pode imaginar. Então não fica com o seu olhar achando que é só nessa vida que você vai resolver tudo isso, porque não é. Faça o seu melhor, ame, tenha paciência e se entrega verdadeiramente a esse sentimento. Porque muitas vezes nessa própria vida o seu filho amadurece, ou a sua filha, né? E com o passar do tempo ele te olha com outros olhos, como nesse ponto. Quando Marcos, né, na nossa história, passou por aquela experiência de quase morte, ele desdobrado do corpo, viu a mãezinha dele lá ajoelhada, orando por ele incessantemente, pedindo a Deus com um amor gigante pela vida dele. E quando ele voltou, ele não conseguiu ser mais o mesmo com aquela mãe. Algo dentro dele mudou. Mas ele precisou passar por uma experiência bem difícil. Será que a gente precisa passar por uma experiência bem difícil? Espero que não. E espero também que os nossos filhos, se por acaso alguém tiver, que não precise passar por isso, porque a gente não deseja. Mesmo o filho sendo ingrato, ele é amado, né? E ninguém quer que passe por isso. Eu espero que essa reflexão de hoje tenha feito sentido. Eu espero que a gente tenha tido uma noite boa. Desculpa a minha emoção, que eu jurei que eu não ia ficar emocionada, mas quando eu... mãe, não tem como. Eu acho que é isso, né? Quando a gente fala de mãe, fala do nosso coração, é demais, não dá pra você, né, falar sem ter sentimentos, né? Então você olha e pensa, né, se coloca no lugar, é muito emocionante a história deles, né? Um conto maravilhoso e que a gente pode fazer.
Então, que a gente tenha muito sentimento de amor no coração, que a gente tenha muita compaixão, muita bondade, que a gente tenha muita verdade e que a gente se sinta mais forte para enfrentar qualquer ingratidão que esteja aí, seja de pessoas de fora, seja dos nossos filhos. E se a vida não nos colocou um filho ingrato, se a gente em algum momento não agradeceu o nosso papai e a nossa mamãe, e se eles estiverem aqui ou no plano espiritual, faça hoje uma prece de agradecimento. Pai, mãe, valeu, vocês me deram o melhor, eu sou muito grata por tudo que me deram. E se não me deram mais é porque também não podiam. E tá tudo bem, eu não sou mais um filho cobrador, hoje eu sou um filho grato, uma filha grata. Muito obrigada. Ótima noite. A prece. A música primeiro. É que eu quase não venho aqui, eu me perco, né? É fogo do flango do xadrez. Que estás no céu, santificado seja. Venha a nós o teu reino, que seja feita a tua vontade. Meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, que seja feita assim. Decidi, vamos agora e sempre, e perdoa as nossas ofensas de um modo maior, estou te perdoando. Meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, que seja feita assim. Vamos deixar cair em tentação, mas livramos de do mal. Jesus, nosso mestre de amor e bondade, nossa mãe Maria, amado Pai que é Deus, Dr. Bezerra de Menezes, espiritualidade da noite, que cuidam desses trabalhos que aqui fizemos. Nós agradecemos muito pela noite que tivemos. Agradecemos pelo momento de paz que vivemos aqui. Agradecemos por nos compreendermos, por olhar para dentro de nós mesmos e ver que a ingratidão, infelizmente, ainda faz parte dos sentimentos que nós praticamos. Mas nós estamos dispostos, Deus, a deixar a ingratidão de lado. A gente tem um desejo sincero de não ser mais o filho ingrato, de não ter que passar pela prova ou a expiação da ingratidão. Esse tem sido o nosso desejo. Ainda não conseguimos fazer como sempre gostaríamos de fazer, mas estamos a caminho. É essa a nossa fala verdadeira, porque o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe a luta que estamos empreendendo para sermos pessoas melhores. E quando chegamos aqui na Terra, nessa reencarnação, a gente se esquece um pouco das promessas que fizemos do outro lado. A gente se comprometeu a ser um bom filho, a ser um bom pai, e muitas vezes não conseguimos pelas coisas difíceis que nós temos que viver. Aí, esse nosso eu ainda machucado, dolorido, faz frente ao homem novo, que deveria estar sobrepujando. E, infelizmente, aquele ser que ainda somos fica maior. E aí a gente erra novamente. E é isso que a encarnação acaba mostrando. A ingratidão se faz e, mais uma vez, somos convidados a recomeçar. Foi isso que nós percebemos aqui. Então, com esse entendimento que a gente tem hoje,
que a gente possa parar de recomeçar pelo erro e que a gente possa vir mais certinhos, mais equilibrados, mais amorosos, mais justos. Que eu não queira para o outro o que de verdade não quero para mim e que eu possa compreender essa lição maravilhosa que é amai o próximo como a ti mesmo, a Deus sobre todas as coisas. Que de verdade possamos viver em amor, em alegria, em compaixão e bondade. Muito obrigado por tudo que pudemos usufruir na noite de hoje. Agradecemos essa espiritualidade benfazeja que cuidou de nós, desde a hora que chegamos aqui, até a hora que terminarmos o nosso trabalho, até chegar em nossa casa. Agradecemos tudo que nos foi dado na noite de hoje. O pensamento, o sentimento, a vontade, o amor que foi enviado para o nosso coração, a limpeza dos nossos sentimentos, as nossas mentes mais elaboradas, com vontade de fazer o melhor. E para nós, Deus, que ainda somos filhos ingratos, a gente pede perdão. Há de chegar a hora que nós seremos filhos maravilhosos desse Pai Criador, que tudo nos dá, que tudo faz por nós. Então, que possamos terminar a nossa prece com o nosso muito obrigado. Que assim seja. Graças a Deus.